Depois disso, nós temos a contração da ferida, que é quando ocorre o movimento centrípeto das bordas. As bordas da ferida vão literalmente ser puxadas para o centro da ferida. Os fibroblastos eles vão adquirir a capacidade de miofibroblastos, eles vão ganhar a capacidade de um sarcômero, de um músculo, né? E vão conseguir fazer literalmente uma contração, vão literalmente puxar a borda da ferida uma em direção à outra. E por isso a ferida vai começar a diminuir. E por último, a gente tem a remodelação, que é o aumento da deposição do colágeno da matriz extracelular, para poder dar força, dar mais resistência a essa pele que acabou de ser formada. E o aumento dessa deposição de colágeno começa a partir do momento que a gente terminou os outros processos, o processo ali de contração da ferida e uma borda se encostou na outra. E pode durar meses até esse remodelamento, que vai ser responsável pelo aumento de força de tensão e, a longo prazo, da diminuição da cicatriz. Por isso que esse processo de remodelação é mais longo. Provavelmente alguém já possa ter visto, ou em você mesmo até, alguma cicatriz que tenha, e que depois de um tempo, depois de alguns meses, depois às vezes de até anos, você percebe que aquela cicatriz está menor do que quando ela tinha acontecido. Apenas comentando agora sobre alguns fatores deletérios que podem atrapalhar a cicatrização da pele. Um deles é a hipóxia, a falta de oxigenação nos tecidos vai fazer com que o metabolismo naquela região não seja eficiente e por isso pode promover morte de algumas células e por isso atrasar a cicatrização ou até evitar que ela aconteça. Traumas na região, logicamente, porque daí isso vai fazer com que aquela pele tenha que reiniciar toda vez o ciclo de cicatrização, toda vez que tem uma nova injúria, um novo trauma na mesma região. A desnutrição proteico-calórica do paciente, de algumas vitaminas e também do ferro e do zinco, que são substâncias muito importantes em várias etapas da cicatrização. Algumas doenças crônicas, como o hiperadrenocorticismo e a diabetes, também podem retardar e atrapalhar um pouco a cicatrização, então é importante a gente saber, antes de fazer um procedimento, se esses pacientes têm alguma dessas doenças concomitantes ou alguma outra que possa fazer algum tipo de comprometimento da cicatrização. E a idade avançada também, porque naturalmente um paciente mais idoso tem um metabolismo mais devagar, um metabolismo mais lento do que um paciente mais jovem, e por isso acaba tendo uma dificuldade um pouco maior natural ali da resposta de cicatrização. Tratamentos quimioterápicos também, como fazem a imunossupressão do paciente, acabam fazendo um retardo na cicatrização. Os corticoides, como nós já vimos anteriormente nesse mesmo vídeo, o porquê que eles atrapalham a cicatrização. E tratamentos com irradiação, que ainda não é muito a nossa realidade na veterinária, não é nosso dia a dia, mas os trabalhos que existem já mostram alguns efeitos deletérios em relação à cicatrização em terapias com irradiação. Agora, pensando sobre o nosso lado, diante dos efeitos deletérios, diante do que a gente entendeu, o que nós podemos fazer para ajudar essa cicatrização a ocorrer de uma melhor maneira. Primeiro, através de uma técnica cirúrgica bem feita, respeitando sempre as linhas de tensão da pele, o manuseio delicado sempre dos tecidos e evitando o pinçamento excessivo das bordas, evitar principalmente com a dente de rato, que tem aquelas pontas, ficar apertando demais a borda do tecido que vai entrar em contato com a outra para fazer a cicatrização, porque quanto mais deformada, quanto mais machucada tiver essa borda, maior vai ser a dificuldade dela de conseguir cicatrizar. Como já dito, mais ou menos seguindo a mesma linha de respeitar as linhas de tensão ali, aproximar sempre sem tensão as bordas da ferida. Quanto maior a tensão, maior o risco de ou ter algum tipo de necrose do tecido ou deiscência da sutura para arrebentar realmente os pontos por conta da tensão. Evitar o uso desnecessário do eletrocautério. O eletrocautério ajuda muito na contenção de sangramentos, mas quando ele é utilizado em exagero para fazer todos os cortes ali na pele, por vezes ele acaba fazendo uma cauterização exagerada e depois para a pele conseguir recuperar dessa cauterização para depois cicatrizar acaba sendo muito mais dificultoso. Utilizar biomateriais de qualidade e próprios para o procedimento. Antigamente a gente sabe que utilizavam-se outros fios de pesca, fios de diversas outras origens para fazer procedimentos cirúrgicos, mas atualmente a gente sabe que isso não é mais indicado e utilizando os materiais corretos, os fios cirúrgicos
corretos que já foram apresentados para vocês, a gente consegue garantir muito mais o nosso procedimento. E também saber o momento certo para realizar o procedimento cirúrgico. Muitas vezes você tem capacidade técnica, tem todos os materiais corretos para fazer, mas você pode condenar o paciente por simplesmente escolher o momento errado de entrar com esse paciente em cirurgia. Então também isso é um critério importantíssimo, saber quando operar esse paciente e também quando não operar um paciente. E pensando no tratamento de uma ferida, não necessariamente nos procedimentos cirúrgicos, é importante a gente entender sobre os curativos em bandagens, os diferentes tipos e formas que a gente pode fazer um curativo para ajudar a recuperar essa ferida, entender das medicações tópicas que a gente tem, os diferentes tipos de pomadas, produtos que a gente tem para conseguir fazer a recuperação e dessa cicatrização, acelerar essa cicatrização, e fazer sempre a limpeza conforme necessário para cada tipo de ferida. Dependendo do tipo de ferida, a gente pode fazer um tratamento diferente, que pode ser mais eficiente para uma ou mais eficiente para outra, né? Esse vídeo de cicatrização se encerra por aqui, e a partir dos próximos a gente já vai iniciar as técnicas cirúrgicas propriamente ditas. Bom dia a todos e até a próxima.